Fala, Juninho, fala, conselheiro, fala quem quer que esteja vendo o vídeo. Quem fala é Luiz, presidente do conselho de 2018 da Rio Júnior. E eu tô gravando esse vídeo para a gente entrar um pouquinho, né, aí, imergir aí no futuro do MED, que foi passado no Enem 18 para gente. Esse documento aqui ainda não é o documento não oficial. Ele não é o documento, né, que é passado para a rede, aquele documento bonitinho do planejamento estratégico, mas ele é o que foi apresentado para o Conselho Brasil Júnior. E aí eu já tô gravando vídeos para começar a alinhar a gente, começar a solucionar algumas dúvidas, começar a trazer insights, começar a abrir a cabeça de todo mundo, beleza? Em relação a isso. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, a gente vai dar uma olhada nesse vídeo mais geral sobre, e eu vou gravar mais outros 5 vídeos olhando para cada uma das batalhas que o planejamento estratégico embarca, tá bom? Abarca, na real. Show? Vamos lá. Contextualizando, qual que é o grande objetivo de um planejamento estratégico em rede? Quando a gente fala de um planejamento estratégico de toda a nossa rede, a gente tem que olhar lá para trás, quando o movimento surgiu, que as empresas juniores foram pipocando, com o grande objetivo de estar aí promovendo o aprendizado teórico na prática, e começaram a se articular, surgiram as federações, surgiu a Brasil Júnior, a galera começou a trabalhar em rede, e um belo momento, lá em 2009, Diego Calegari parou e pensou, seria muito legal se a gente tivesse uma estratégia em rede, alguma coisa que norteasse todo o movimento empresa júnior, porque só trabalhando em rede a gente vai conseguir, de fato, estar gerando um impacto muito grande no Brasil. E a gente começou a olhar isso, né, a gente tem empresas juniores surgindo em muitos lugares, empresas juniores que fazem coisas muito diferentes umas das outras, e a gente precisa começar a entender quem nós somos, para onde a gente quer ir, né? E aí o planejamento estratégico da rede, ele veio com uma pegada lá em 2000, no ciclo de 2010 a 2012, de entender o que é uma empresa júnior, de construir o conceito nacional, de começar a batalhar pela linha empresa júnior, para a gente de fato entender o que é uma empresa júnior, para no ciclo de 2013 a 2015 a gente começar a sonhar. Então, já que eu entendo que eu sou, e até mesmo que eu já quero formar empreendedores, qual que é o nosso grande sonho? Entendendo que nós somos empresas juniores. Aí foi lá que a gente começou a sonhar no Brasil em empreendedor. O movimento ele se tornou muito idealista. E o próximo passo foi a gente, de fato, olhar para o movimento ser mais idealista e pragmático. E é o ciclo que a gente está vivendo, o ciclo de fazer projeto para caramba, que a gente até dá uma surtada de vez em quando, que é muito bom, que a gente começou a, de fato, trabalhar para caramba para gerar impacto, para fazer projeto. E aí, qual que é o próximo passo, né? E aí, parando para pensar em tudo isso, a gente criou um propósito, a gente começou a alinhar todo o movimento. O grande objetivo do planejamento estratégico da rede é o alinhamento de propósito, né? Então, a gente tem empresário júnior por todo o país, a gente tem empresa júnior por todo o país fazendo coisas. Hoje a gente tem a rede nacional inteira lutando por projetos, coisa que a gente não tinha lá em 2010, por exemplo. A gente tem todo mundo lutando para formar empreendedores, coisa que a gente não tinha lá em 2010. O planejamento estratégico da rede ele veio para alinhar esse propósito e também gerar o sentimento de que, nós temos responsabilidades compartilhadas, né? Então, se eu não fizer o meu, eu não vou estar contribuindo para a estratégia da rede, eu não vou estar contribuindo para a formação de empreendedores, eu não vou estar contribuindo para entregar melhores soluções para um cliente. A gente tem essas responsabilidades compartilhadas, eu sei que com vocês eu posso fazer muito mais, eu espero que vocês saibam que com todos os outros, né, com todos nós, a gente pode fazer muito mais, e tudo isso gera resultados integrados, né? Então, a gente tem um propósito alinhado, a gente sabe que juntos a gente é muito mais forte, e quando a gente faz muito mais. E quando a gente junta todo esse impacto que a gente gera impacto no país todo. E aí tem todos esses resultados integrados, né? A minha J vem de 10 projetos no ano, só que eu sei que os meus 10 projetos, quando soma com os 10 projetos da outra, quando soma com os 30 da outra, quando soma com os 5 da outra, e a gente junta com o Brasil inteiro, no final do ano a gente sonha aí em chegar em 18 mil projetos, por exemplo. E aí, por isso, o planejamento estratégico da rede é muito diferente do planejamento estratégico de uma empresa. Acima de tudo, ele é um guia, é uma bússola, é um lugar que a gente olha, que a gente quer chegar, e que a gente começa a alinhar todo o movimento para isso, né? E aí, o planejamento estratégico da rede, né, ele foi criado por essa galera aqui, Conselho BJ, Comitê do Planejamento Estratégico da Rede, Diretoria da Brasil Júnior, do Comitê das Batalhas. Não vou entrar muito em tudo, mas para entender, né, o Conselho BJ, que são os presidentes do Conselho, das federações, a gente trabalhou articulando, a gente trabalhou ativamente na construção e deliberando, né? Então todo o planejamento estratégico, além de ter sido coletado demais com a rede, coletado demais com os empresários juniores, quem votava eram as pessoas que representam as suas redes, né?
na Brasil Júnior. Tem o comitê do pé da rede, que é formado por pós-juniores, que eles trazem uma visão de mercado, eles trazem uma visão de passado, eles trazem uma visão de futuro, eles agregam muito para a gente conseguir estourar um pouquinho a bolha que a gente já vive hoje de conceitos que a gente não consegue evoluir. E aí o planejamento estratégico da rede, ele acaba também sendo muito ajudado por essas pessoas. É feito tanto com o que a gente tem de interno quanto o que a gente tem do externo. A diretoria da BJ lidera o processo, então a construção, todas essas coletas, as coisas que são trazidas para o conselho deliberar, mas também tiveram os comitês das batalhas, que aí foi uma segmentação do Conselho BJ. Para quem é conselheiro e está vendo o vídeo, pô, é muito parecido com o que a gente trabalha em questão de comitê de governança, que a gente está começando a trabalhar com comissões. É um grupo dentro do conselho que trabalha para uma parada, e a gente tinha comitês, eu fiz parte de um, na verdade eu faço parte de um deles, que é o comitê de redes, e a gente construiu bastante coisa, né? Então, o planejamento estratégico ele foi construído com toda a rede, mas ele também foi construído pelo Conselho BJ, pelas pessoas que representam os outros empresários juniores dos seus estados, né? Seguindo aí, como que foi lá em 2017, só para vocês entenderem como a gente chegou. O projeto começou lá em 2017 e no final lá no meio de 2017, no final de 2017, a gente já tinha a visão e as batalhas. Caramba, no finalzinho do ano passado a gente já tinha a visão? Sim, a gente já tinha a visão do planejamento estratégico. Por quê? Esse processo conseguiu acontecer tão rápido? Porque lá no Enege, a gente teve a nossa primeira coleta com a rede, em que as empresas juniores projetaram saltos. Eu lembro que eu estava lá na Assembleia Geral, a gente ganhou um papelzinho que a gente projetava os saltos, o que a gente queria ver na nossa EJ, qual que era o grande sonho e tudo mais. E aí foram feitas muitas coletas em eventos regionais. Galera que era conselheiro comigo ano passado também deve lembrar que a Jorge levou um momento de facilitação na RP de setembro, em que a gente falava o que a gente acreditava para o futuro do movimento e tudo mais. E aí foi muito falado de projeto de impacto, foi muito falado de rede, foi muito falado do mais melhores projetos. Muito legal, né? Todas essas coisas, esses debates que a gente ainda tem hoje, já existiam muito naquela época. E aí foi muito maneiro, porque lá na RP de outubro do ano passado, do Conselho BJ, eu estava lá como ouvinte, já tinha acabado de ser eleito para a Prescom, e eu vi o Conselho BJ construindo pela primeira vez juntos o início do planejamento estratégico da rede. Eles pegaram todos esses papeizinhos e foram lendo, e lá na hora anotando insights, foram vendo vídeos dessas coletas. Eu lembro que tinha um monte de notebook o pessoal vendo, não pude participar na época, eu não era conselheiro, né? Mas o planejamento estratégico ele foi muito construído desde o início junto, foram definidas palavras que sustentariam esse planejamento estratégico. A diretoria da BJ pegou, amarrou, começou a convergir em frases, a galera foi fazendo uma análise interna, vendo o que estava bom no médio, o que estava ruim no médio, forças e fraquezas, né? Olha para essas ameaças internas e tudo mais, essa fase de análise que rolou ali mais ou menos em novembro, foi tipo uma análise SWOT que rolou. E aí foi quando, depois de tudo isso, depois de entender quais eram os sonhos das EJs, saltos que a galera projetava, o que a galera entendia de onde a gente estava, o que a gente poderia chegar, foram fechados os objetivos estratégicos, definidas as batalhas, saiu a nossa visão e a gente começou o ano de 2018 com a visão de ser mais fortes e conectados em todo o Brasil, formando líderes que fazem mais projetos de alto impacto. Eu falo muito feliz isso porque eu acredito muito nessa parada. E a gente quer ser um movimento mais forte e conectado em todo o Brasil, formando líderes que fazem mais projetos de alto impacto. Quando a gente olha para isso, é uma frase muito bonita, mas a gente precisa entender muito bem o por trás dela, né? E eu vou entrar um pouquinho nisso daqui para frente, beleza? E aí vamos seguindo, vamos dar nossas batalhas, né? Entendendo que a gente quer isso, vamos olhar primeiro para batalhas mais fortes. Potencializar os resultados das instâncias, tornando as instâncias mais maduras, considerando seus desafios. Olhar para instâncias é olhar para núcleos, é olhar para federações e olhar para o Brasil Júnior. Então, potencializar os resultados das instâncias significa o quê? A gente está, de fato, agora, na estratégia da rede, preocupado com as federações, com os núcleos e com o Brasil Júnior. Se tu lembrar da estratégia da rede passada, a gente tem, Brasil em rede, fortalecendo a educação empreendedora em todo o país e tudo mais. E aí, a gente tem lá alcançado 27 estados, a gente tem empresas juniores de alto crescimento, coisas muito legais, mas a gente não olhava para federações e para núcleos, né? E agora a gente traz na estratégia da rede uma preocupação com isso. Da gente estar de fato preocupado naquelas pessoas, naquelas instâncias que querem desenvolver as empresas juniores, que ajudam as empresas juniores a catalisar seus resultados para estarem formando mais e melhores empresários juniores. Sempre, né? Empreendedores, sempre. E aí a gente olha agora na estratégia da rede para mais fortes, para as instâncias. A gente quer ter federações melhores, a gente quer ter núcleos melhores para prestar melhor o suporte para vocês, para a gente conseguir estar alavancando os resultados da nossa rede.
e aí tornando elas mais maduras, considerando seus desafios. Pô, quais desafios? Expandir para o interior do estado, é conseguir ter mais EJs de cluster 4 e 5, o desafio é conseguir ter um programa de suporte que atenda as necessidades da rede, o desafio é estar fazendo um trabalho online, o desafio é ter um, sei lá, e aí a gente olhar para isso, a gente começar de fato a estar preocupado com como as federações e os núcleos estão entregando valor para a rede. A gente quer estar mais conectado também, então, pô, fortalecer as conexões da rede. Mas lembra quando a gente falava muito quando a gente fala muito dentro do conselho, pô, mas como que quando a gente vai federar uma EJ, a gente tem que avaliar comprometimento, não faz sentido olhar só se ela está presente em evento e tudo mais. Aí entra, estar conectado é fortalecer as conexões da rede por meio da cultura empreendedora, a fim de aumentar o comprometimento com o propósito do MED. Então a gente formaliza na estratégia da rede a necessidade da gente ter as empresas juniores, os empresários juniores alinhados com o propósito do movimento Empresa Júnior, comprometidos com o propósito do movimento Empresa Júnior, que tem essa cultura empreendedora e, por isso, eles se conectam, né? Então, a gente, de fato, está preocupado com um movimento que é sinérgico, tem a mesma cultura de empreendedorismo, que a gente consegue estar aí aumentando o comprometimento com o médio, a gente consegue estar aumentando o comprometimento com a estratégia da rede, com o propósito do movimento, olhando para a conexão como isso, como a gente conseguir alavancar os resultados da nossa rede por meio de toda essa conexão que a gente pode ter, a gente trabalhar com mais sinergia. Em todo o Brasil, e aí quando a gente, em todo o Brasil, né, pô, ampliar essa venda empresarial em todo o país. Na última estratégia da rede era fechar o Brasil, fechamos o Brasil no Enes 18. E qual que vai ser o nosso próximo passo, né? Pô, por que a gente queria estar no país inteiro? Para a gente estar cada vez mais dando oportunidade para pessoas do país inteiro estarem presentes no movimento Empresa Júnior. Então o grande objetivo da expansão é proporcionar a experiência da Empresa Júnior para mais universitários em todo o país. E aí a gente começa a olhar com uma outra ótica para a expansão, não com uma outra ótica, com uma ótica complementar, com uma ótica um passo à frente, não só de expandir em questão territorial, mas a gente começar de fato a ampliar esse acesso à vivência empresarial. Tem uns insights bem maneiros que eu vou passar daqui a pouco, inclusive. Formando líderes que fazem, né? Então, nessa estratégia da rede, a gente olha para o empresário júnior. Vocês devem lembrar, né, que pô, na estratégia da rede passada, quando a gente falava de 27 federações, quando a gente falava de 600 antes, agora 800 empresas juniores, quando a gente falava de 430 empresas juniores de alto crescimento, por mais que na missão esteja formar empreendedores comprometidos e capazes, quando a gente olhava para a visão do movimento, a gente não tinha um empresário júnior lá. E agora a gente traz o empresário júnior na visão do movimento, na visão que a gente vai ter nos próximos 3 anos. Então a gente quer formar líderes que fazem. A gente quer formar líderes empreendedores que alcançam resultados, que alcançam resultados com suas equipes, que essas equipes conseguem ter alta performance e são orientadas pelo propósito do movimento. Então a gente quer de fato olhar para vocês, empresários juniores, para que a gente consiga juntos estar formando melhores lideranças que fazem juntas, orientadas pelo propósito do movimento. Então a gente de fato agora está preocupado também com o empresário júnior formalmente, não que a gente não tivesse, né, o grande norte nosso, mas a gente traz isso para dentro da estratégia da rede de forma bem, assim, na visão, porque é um norte que a gente sempre tem que estar muito preocupado. Cara, a gente está aqui para ser mais forte, conectado em todo o país, fazendo projetos de alto impacto para formar lideranças empreendedoras para o nosso país. E aí mais projetos de alto impacto, né? A gente traz para a visão do movimento Empresa Júnior a resposta para aquele mais e melhores projetos que a gente sempre pensou. É mais. E são projetos que geram impacto. Então a gente, de fato, está preocupado em ter mais projeto e ter mais projeto que gere impacto. Então é realizar projetos que gerem impacto. Entregar melhores projetos que resolvam os problemas dos clientes e gerem impacto na sociedade. Então é olhar, né, pô, a gente viveu um ciclo em que a gente trouxe muito pragmatismo, a gente começou a vender muito, pô, não que isso seja errado, e aí por isso, para a gente começar a vender muito, a gente começou a se questionar, pô, será que aquilo que a gente está vendendo demais faz sentido para o cliente? Será que a gente está entregando o que faz sentido para a gente se desenvolver enquanto empresário júnior? E começaram a surgir esses questionamentos. A gente formaliza isso na estratégia da rede, pensando em melhores projetos, né? Então projetos que de fato nos desenvolvem cada vez mais, que resolvem os problemas dos clientes e que geram impacto na sociedade. Resolver o problema do cliente não é necessariamente fazer um projeto complexo, não é necessariamente fazer projetos completamente bizarros, porque a gente traz também o mais. Então o mais é para a gente, e aí continuar pensando no mais projetos, mas a gente também está começando a sempre se questionar, pô, esse projeto que eu estou entregando, que eu estou vendendo, como que eu posso fazer para esse projeto, na entrega, na execução, ele está gerando algum impacto para o nosso cliente, né? O que a gente se preocupou muito nessa última estratégia da rede foi em vender.
Agora a gente se preocupa em vender e entregar. Beleza? Quando a gente olha para projeto de impacto, a gente pensa também na entrega. Não é necessariamente estar vendendo que nem tá vendendo projetos bizarros e projetos aí completamente complexos que a gente só consegue vender um a cada 2 anos. É estar preocupado com a entrega também. E aí vamos seguir. E aí tudo isso a gente construiu até o final do ano passado. Esse ano a gente trabalhou com comitês dentro do Conselho BJ para a gente construir tudo isso, né? Então, pô, a gente tinha essas batalhas e a gente precisava entender essas batalhas, destrinchar essas batalhas. Só que imagina você pegar o time BJ só e a diretoria da Brasil Júnior para entender tudo isso, pô, não fazia o menor sentido. A gente precisava coletar com a rede, a gente precisava ter gente, ter braço trabalhando por isso. Por isso o Conselho BJ trabalhou ativamente nisso. Conselheiros da Rio Júnior, vocês estão ligados como que rolam comitês aqui, é mais ou menos a mesma parada. A gente tinha entregas específicas, a gente entregava, e a gente construía, a gente tinha reunião e tudo mais, a gente coletava com a rede, a gente conversava, brisava, tinha um monte de ideia. E aí tinha um comitê geral, que é o comitê responsável pelo Brasil Empreendedor, que é a galera que estava lá construindo a visão, algumas coisas para 2030, encaixando a gente na Agenda 2030, doido demais, né, da ONU. Tinha um comitê de redes, o meu comitê, que eu fiz parte, que olhava para as batalhas mais fortes e conectados, então distâncias e rede. Tinha um comitê de impacto, que olhava para os projetos de alto impacto, comitê de expansão, um em todo o país, e o comitê de liderança, formando líderes que fazem, beleza? E aí é muito legal mostrar isso, as pessoas que trabalharam por isso lá na Brasil Júnior, que são pessoas que são conselheiros, ou seja, que representam as suas redes, então mostra que a gente estava sempre aí muito preocupado em como a gente ter a participação da maior pluralidade possível. E aí o que rolou em 2018? A gente já tinha os objetivos estratégicos lá no início do ano, a gente começou a construção de indicadores lá em fevereiro, indicador, lá na RP de abril, a gente apresentou, validou e fechou os indicadores estratégicos. Luiz, o que é um indicador estratégico? Empresa júnior de alto crescimento é um indicador estratégico. A métrica são quantas empresas é o número de empresas juniores e a meta é a meta, efetivamente, né? Então, o que a gente tinha lá era os indicadores, tipo, empresa júnior de alto crescimento, NPS, federações de alto crescimento, era isso, lá em abril. E aí depois lá para agosto, quando a gente de abril a agosto, a gente foi definindo as metas, as métricas, e aí foi uma fase de muita coleta com a rede para entender onde a gente está, onde a gente quer chegar, entender onde vocês, empresários juniores, querem chegar, o que vocês entendem do todo, para lá em agosto, pertinho da NED, a gente deliberar e aprovar as metas e métricas. Então, o que a gente tem hoje? Indicadores, metas e métricas do nosso planejamento estratégico da rede. E aí lá na NED foi apresentado e agora eu estou gravando esse vídeo para vocês para explicar um pouquinho, beleza? Seguindo, passos dados, né? O trabalho em constante com comitês. A gente estudou pra caramba, leu bastante livro, a gente viu muito TED, a gente viu muito artigo, a gente conversou com muito empresário júnior, a gente fez muita coleta, a gente conversou com pós-júnior, a gente desenvolveu estruturas, a gente fez metodologias, a gente adaptou coisas, a gente fez aí coleta com mais de 10 mil empresários juniores, com 200 empresas, com 200 empresas juniores, né? Então, enquanto empresa júnior, né? Tinham coletas que a empresa júnior tinha que responder, a gente conseguiu respostas de 200. E a coleta com a rede mais de 10 mil empresários juniores, então pelo site, pelos formulários, pelos eventos médicos que a gente fez parte, que a gente conseguiu participar, definição e validação das metas, e a gente prototipou com as empresas juniores. Como assim prototipou com as empresas juniores? Sim. Teve muita coisa que já foi rodada ao longo de 2018 para ver se fazia sentido. Algumas coletas, algumas coisas, algumas ideias. E aí eu uso como exemplo a mandala das federações, que é uma coisa do Batalha Mais Fortes, que a gente já está rodando com as federações desde, acho que há uns 2 meses, que a gente rodou uma pesquisa para validar se fazia sentido, a gente refinou e agora está começando a rodar a segunda vez para refinar cada vez mais e ano que vem começar fazendo muito mais sentido para as metas, beleza? Comunicação, então, foi gravada entrevistas, que lá no Ened passou um documentário do Futuro do MED, não sei se vocês lembram, foi rodada a news do Futuro do MED, foram 7 que começaram a preparar a gente em questão de conceitos para que a rede chegasse já alinhada, quando o pé da rede fosse apresentado. Então a gente falou de futurismo, a gente falou de impacto, a gente falou de abundância, a gente falou de escassez, a gente falou de organizações exponenciais, a gente falou de blitzscaling, a gente falou de muita coisa doida. Conceitos fundamentais e que sustentam o futuro do médico que a gente tem que trazer para as nossas realidades agora. Fazem muito sentido. A gente fez ações quinzenais portal, então de vez em quando tinha uma coletinha lá, tinha uma postagem, tinha um bagulho. E projeto com 2 empresas juniores que estão aí ajudando no design todo desse futuro do médico. Doido demais, né? Empresas juniores aí de design. A Junior Design é 296. E aí os passos dados, teve tudo isso aqui, eu vou entrar mais nisso aqui batalha por batalha, mas, foi bastante coisa que a gente criou.
e as principais descobertas, né, das coletas com a rede. Quando a gente chegou para perguntar para as EJs qual o grande salto que elas queriam dar, se a gente projetasse isso, a gente chegaria em 300 milhões de faturamento no final de 2021 e a gente chegaria em 100 mil projetos. Isso mostra que a nossa rede sonha muito, quer crescer para caramba, né? Das empresas, das 200 EJs que responderam, se a gente projetar aí para todas as outras. E a maioria quer crescer em a grande todas querem crescer em faturamento, mas nem todas querem crescer em projetos. Isso levantou um estalinho que vai ser mais abarcado no vídeo sobre líderes que fazem. Hoje a gente está presente em em 1,5% dos cursos superiores no país. Isso foi uma coleta que a galera fez com universidades, foi uma coleta que a galera fez com a rede, né? Então, eu lembro que eu indiquei algumas EJs que eram multidisciplinares para a galera conversar e tudo mais. Vocês devem ter sido procurados, alguns conselheiros, vocês devem lembrar disso. E aí, o grande insight que a gente tira, das 17 milhões de vagas anuais de instituições brasileiras, a gente alcança 20 mil empresários juniores só. A gente só alcança 20 mil delas, né? Então, olha o potencial de crescimento que a gente tem em universidades, em universitários. Isso foi um dos grandes insights que a gente tirou nessas descobertas. Coleta de impacto dos clientes que responderam, NPS 68. Então, a gente já gera um impacto, sim, legal. A gente está na zona de excelência, se eu não me engano. Agora eu não lembro de cabeça. Mas, como que a gente pode estar aí pensando cada vez mais? Foram só 190 clientes, a gente entrega 10 mil soluções. Será que esse dado é fiel? E, será que os clientes que responderam não são clientes que curtem o movimento a ponto suficiente de ter respondido e tá só 68? Sabe? Então, foram um insight que foi levantado. Beleza, a gente tem que olhar aí sim para o impacto dos nossos projetos para o NPS. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso depois no vídeo sobre projetos de impacto. Das 200 EJs que responderam, 92% relacionaram o Modesk com seus projetos. Isso é muito legal. Então, mostra que a gente já é um movimento que começa a estar alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, da Agenda 2030. Mas, uma pena que as EJs acreditam que apenas 28% dos projetos foram de impacto no triênio, o que gera um estalo, né, na gente. E quando a gente para pensar em impacto, a gente para pensar no cliente, a gente para pensar em inovação, a gente para pensar em qualidade, a gente para pensar em desafio, né? Então, só 28% dos nossos projetos geraram valor para um cliente, só 28% dos nossos projetos foram inovadores, só 28% dos nossos projetos tiveram qualidade, o que é bizarro, e só 28% dos nossos projetos foram desafiadores, né? E aí foram algumas descobertas muito legais que a gente fez. E, depois de toda essa coleta, cara, uma coisa muito, muito doida que a gente também ouve muito hoje, né, quando a gente para pensar na nossa estratégia da rede, mas a meta da Rio Júnior é a meta da Brasil Júnior. Quem nunca falou isso uma vez na vida, né? E que pena que isso ainda acontece. Mas, e a gente parou para tentar entender o porquê disso, né, cara? Por que a rede não se sente dona do planejamento estratégico da rede? Como que a gente pode fazer isso acontecer? Se cada ponto da rede definisse a sua contribuição para a estratégia. E aí foi aquele momento que, caramba, que doido, que maneiro, né? E aí a gente chegou numa coisa muito legal. A gente vai convidar todas as instâncias a participar de forma ativa em todas as etapas, né? Então as metas são de todos. A gente tem responsabilidade sobre os fins. Então quando a gente para olhar para o planejamento estratégico da rede, é meu, é teu, é de todo mundo. Só que você, empresário júnior, você, empresa júnior, vai poder definir sua meta. Isso significa o quê? A gente não vai mais olhar para o cluster e vai falar 30% tu cresce. Não é isso. As metas elas vão ser definidas por quem vai batalhar, né? Então, é a famosa responsabilidade sobre os fins. Então, eu me sinto responsável, mas eu tenho liberdade sobre como eu vou trabalhar para chegar lá. Então, mostrando que vocês, as empresas juniores, vão ter um papel de construção da estratégia da rede ativa daqui para frente também. E aí, escolhendo como a gente vai participar, a gente vai se sentir mais parte, mais responsável, né? É a meta que eu criei com a minha J, não é a meta que a Brasil Júnior me passou, não é a meta que a Rio Júnior me passou. É a meta que é o que eu estou falando, que eu tenho capacidade de contribuir para a estratégia da rede e que a gente vai bater. E aí eu já começo o ano sabendo o porquê e o que vai ser feito e como buscar essa meta, beleza? E aí, na prática, né? E vai acontecer, o desdobramento vai acontecer daqui para frente. Eu vou gravar um vídeo só sobre isso para a gente entrar nisso. Mas aí a grande coisa, o grande ponto, né, que eu quero trazer antes da gente fechar esse vídeo é a gente retomar o olho, né, nisso aqui, né, a gente quer estar mais forte conectado em todo o país, formando líderes que fazem mais projetos de alto impacto.
E, pô, o que essa visão quer dizer, né? Essa visão é o primeiro passo que a gente vai dar para que lá em 2030 a gente veja uma manchete que diga que o movimento Empresa Júnior se destaca internacionalmente no trabalho em rede, com suas práticas de colaboração e estratégia compartilhada, que impulsionou o crescimento dos seus resultados, superando a marca de R$ 1 bilhão investidos na formação empreendedora e na educação superior brasileira. Quando a gente fala da nossa visão de mais fortes e conectados em todo o país, fomos líderes que fazem projetos de alto impacto, a gente fala que a gente quer ter uma manchete que diga que diversas cidades brasileiras começaram a apresentar grandes melhorias nos seus indicadores de progresso social. Um dos fatores predominantes, segundo estudos, é o forte ecossistema empreendedor influenciado pela grande rede local das empresas juniores e pós-juniores. A gente também entende que a gente quer ver lá daqui 12 anos, que há 12 anos as empresas juniores replicavam as boas práticas de mercado, né? Então a gente faz uma análise SWOT, a gente faz, sei lá, um diagrama de Chicago da vida. E hoje o mercado está aprendendo com as inovações trazidas pelas empresas juniores, que desenvolveram uma forte conexão com o ecossistema de inovação universitária, desenvolvendo tecnologia e boas práticas para todos os setores do país. A gente quer também em 2030 que as empresas juniores são reconhecidas pela OCDE como referência na solução do skill gap da juventude mundial. Hoje, o movimento que engaja mais de 100 mil jovens está presente como um pilar fundamental das universidades mais empreendedoras do mundo. E, em 2030, mais uma manchete, o que várias das grandes lideranças do governo e das maiores empresas brasileiras têm em comum. Conheça a história dos pós-juniores e veja como o movimento Empresa Júnior é um dos principais celeiros de líderes do país há mais de 10 anos, né? Então, quando a gente olha para as batalhas que a gente está trilhando hoje, quando a gente olha para a gente ser um movimento, né, mais forte, conectado em todo o Brasil, formando líderes que fazem esse projeto de alto impacto, é para a gente ver todas essas manchetes lá em 2030 e a gente, de fato, está contribuindo para um Brasil empreendedor, a gente está formando um Brasil empreendedor, beleza? E aí, para a gente fechar o nosso papo nesse primeiro momento, voa, a gente tem painel geral, painel de metas, né? Então, o que cada batalha tem. Então, eu super recomendo vocês olharem para esse todo, né? Porque olhar o todo faz entender todas essas batalhas, mas eu vou falar mais um pouco sobre o todo em outro vídeo. Mas, só para vocês terem noção, né? O que a gente tem hoje, só para amarrar bonitinho, a gente tem os indicadores. Então, o que é? Né? Então, uma empresa júnior de alto crescimento, a gente tem as métricas. Então, se a gente tem um indicador de EJ de alto crescimento, a métrica é o número de empresas juniores de alto crescimento e a meta é ter tantas empresas juniores de alto crescimento. E aí, se a gente olhar para cá, a gente tem, né, indicador, a gente tem aqui, né, indicador, a gente tem aqui indicador como, por exemplo, projetos da rede e tudo mais. A gente tem a métrica, então, por número, faturamento, número, e a gente tem as metas, beleza? Isso é o que a gente tem no planejamento estratégico hoje. Como vocês puderam ver também, a gente ainda vai definir premissas e estruturas de apoio, né? Quando a gente falou lá de cada empresa júnior, cada instância definir a sua contribuição para a estratégia da rede, vão existir premissas, né? Então, eu quero ser uma empresa júnior de alto crescimento, no mínimo eu preciso crescer um pouco. Então a gente vai ter umas premissas para dizer o mínimo que a gente espera que as empresas júniores cresçam, por exemplo, que as federações cresçam, ou em outros indicadores que tem lá, e estruturas de apoio estão sendo construídas, né? E aí o que são estruturas de apoio? Baseado no que a gente tem hoje, a gente tem o sistema de cluster, a gente tem a vivência empresarial, a gente construiu a mandala das federações, a gente construiu a pesquisa de alinhamento, e essas estruturas de apoio que sustentam todo esse planejamento estratégico da rede estão sendo construídas e vão ser deliberadas na RP de outubro, beleza? Na RP de outubro do Conselho BJ, aí vão ser trazidas para a rede. E aí era tudo isso assim que eu queria passar para vocês nesse primeiro vídeo. A gente, de fato, olhar para esse macro, entender um pouquinho desses principais estímulos, esses primeiros estímulos. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o macro, sobre o todo, só me procurar se vocês quiserem entender um pouco mais sobre a estratégia da rede e tudo mais, e como a estratégia se desenvolveu dos anos para cá. Eu posso gravar um vídeo sobre isso, eu acabei de pensar nisso, e aí quem quiser, vem falar comigo no privado que eu gravo, mas é tudo isso, né? E aí, só para amarrar mais uma vez, a gente quer ser um movimento mais forte, conectado em todo o Brasil, formando líderes que fazem mais projetos de alto impacto. E essa é a visão que vai nortear a gente em 2021,
para que lá em 2030 a gente consiga ser um movimento que já forma um Brasil empreendedor e tem todas aquelas manchetes reconhecidas pelo nosso país. Beleza, galera? É tudo isso. Próximos vídeos são vídeos sobre as próprias batalhas. Não deixa de se inscrever no canal, deixar o joinha. Brincadeira. E a gente se vê nos próximos vídeos. Foi um prazer estar compartilhando um pouquinho aí da estratégia da rede com vocês. Beijo.